No vídeo de hoje, vamos explorar juntos o relatório gerencial de agosto do Fundo Imobiliário HGRE11, um dos maiores fundos de lajes corporativas, que possui um extenso portfólio de imóveis. No último ano, o fundo apresentou uma queda de mais de 16%. Nosso objetivo é avaliar se vale a pena investir nele ou não. Vale ressaltar que este conteúdo tem caráter puramente informativo e não constitui uma recomendação de investimento. Eu sou o Oliver e te convido para mais um vídeo do canal De Olho no Dividendo. Ao acessar o relatório, percebe-se de imediato uma diferença em relação aos relatórios de outros fundos imobiliários. A página dedicada à apresentação do objetivo e características do fundo está localizada mais próxima do final do documento, e começaremos por ela. O Fundo Imobiliário HGRE11, conhecido como Pátria Escritórios FI, tem como objetivo a aquisição e exploração comercial de empreendimentos imobiliários, sejam eles prontos ou em construção, que possam gerar renda, com foco especial em lajes corporativas. A estratégia do fundo envolve alienação, locação ou arrendamento de imóveis, visando maximizar a rentabilidade para os cotistas. Nos últimos 12 meses, o patrimônio líquido médio do fundo foi de R$ 1.819.827.985,85. As projeções da tabela mostram que o patrimônio líquido do fundo vem perdendo valor gradativamente, mostrando oscilações. Em setembro de 2023, o patrimônio líquido era de R$ 1.831.600.000 e em agosto de 2024 fechou em R$ 1.801.000. Possui um total de 11.817.767 cotas emitidas. É um fundo veterano, que iniciou em 2008. A gestão do fundo é realizada pela Pátria Investimentos Ltda, enquanto o Banco Genial S.A. atua como escriturador e custodiante, além de ser a administradora. Possui foco no setor de escritórios. O público-alvo do fundo abrange investidores em geral, e a taxa de administração é de 1% ao ano sobre o valor de mercado. Até o momento, o fundo realizou 9 emissões de cotas. O valor de mercado por cota é de R$ 113,79, enquanto a cota patrimonial está avaliada em R$ 152,37. O valor total de mercado do fundo é de R$ 1,3 bilhão, com 148.830 cotistas. O rendimento mensal registrado foi de 78 centavos por cota. A área bruta locável do fundo é de 162.187 metros quadrados, e o dividend yield está em 8,2%, com valor por metro quadrado de R$ 7.954,22. A alavancagem do fundo é de 3,2%. Em termos de vacância, a vacância física é de 18%, enquanto a vacância financeira é de 15,3%. Em comentários do gestor, temos que no mês de agosto de 2024, o fundo registrou uma receita total de R$ 10,7 milhões, correspondendo a 91 centavos por cota. Essa receita resultou em um lucro de R$ 7,8 milhões, ou 66 centavos por cota. Os principais fatores que influenciaram o desempenho do fundo foram: 1. O diferimento do aluguel da locatária Azul, que levou ao pagamento da primeira parcela de um acordo firmado, resultando em um impacto positivo de R$ 109.917,73, o que equivale a um aumento de 1 centavo por cota. 2. O recebimento de parcelas remanescentes relacionadas a processos de desinvestimento, especificamente a 14ª parcela da venda do Centro Empresarial Dom Pedro. Esta transação teve um impacto negativo de R$ 3.620,98, com 6 parcelas ainda pendentes de recebimento. Além disso, foi anunciado um rendimento de 78 centavos por cota, que está programado para ser pago no dia 13 de setembro de 2024. Em relação ao comercial, no fechamento de agosto, não houve alteração na ocupação do fundo, que se mantém com uma vacância física de 18%. A locação de 6 andares da Torre Martiniano está em andamento, com 4 desses andares já em fase de assinatura de contrato. O foco também está na ocupação das lojas do mall e na definição do destino do 22º andar. Em relação ao Ed Antônio das Chagas, continuam 2 conversas paralelas, uma sobre a venda do prédio e outra sobre a locação total. A preferência da administração é pela venda, uma vez que o ativo não se alinha à estratégia de longo prazo do fundo. No entanto, a negociação de locação em andamento será avaliada para determinar a melhor alternativa de retorno, considerando os riscos e prazos de concretização. Durante o mês de agosto, foi recebida a notificação de devolução de um andar do Berrini One. Como se trata de um andar alto, com aproximadamente 735 metros quadrados, espera-se que não haja problemas para alocá-lo. O ativo já está sendo oferecido ao mercado pelo valor de R$ 150 por metro quadrado, e a administração buscará um valor superior aos últimos negócios realizados no prédio. Por fim, a locação de um andar do CE Guaíba para uma empresa do ramo de telecomunicações está prestes a ser assinada. A devolução da TOTS, ocorrida no final de julho, ainda não foi formalizada, o que não impactou os números de vacância do fundo até o momento.
No próximo relatório, além da devolução mencionada, também serão considerados os 2 andares da Realize no mesmo prédio, que também incorrerão em multa, e a locação de um andar. No que diz respeito aos aspectos técnicos, a equipe está acompanhando de perto os assuntos relacionados aos imóveis, com especial atenção ao Martiniano, Chucre Zaidan, Sêneca e Guaíba. No caso do Martiniano, o principal gargalo atual é o andamento das aprovações na Prefeitura, conforme relatado anteriormente, sem alterações significativas no status. As obras do novo locatário na área do Mall do Sêneca já estão em fase final, com expectativa de término para o começo de outubro, e as intervenções mais críticas na parte de instalações e estrutura já foram realizadas. No Guaíba, as últimas correções e benfeitorias após as enchentes estão entrando na etapa final, e a primeira formalização de liberação por parte da seguradora da indenização parcial dos danos causados pelo alagamento já ocorreu, com outras coberturas complementares ainda em análise. Em relação com os investidores, em 10 de julho de 2024, foi divulgado um fato relevante que informa sobre a transferência dos serviços de administração e gestão do fundo para o Banco Genial e o Pátria Investimentos. Essa mudança é significativa, pois implica uma nova abordagem na gestão do fundo. Em decorrência dessa transferência, as comunicações do fundo, incluindo o relatório gerencial, foram atualizadas para refletir a nova identidade visual do Pátria. Isso sugere um esforço para alinhar a comunicação à nova gestão e reforçar a marca. O documento também enfatiza a importância de os investidores se familiarizarem com os novos canais de comunicação do fundo. Destaca-se o domínio do site do Pátria, onde as informações atualizadas estarão disponíveis, e a necessidade de os investidores se cadastrarem no novo mailing mantido pelo gestor para receber informações diretamente. Em composição do resultado, temos que, em agosto de 2024, a receita de locação foi de R$ 10.086.099, um aumento significativo em relação aos R$ 9.475.868 de julho. Isso indica um crescimento na atividade de locação, refletindo uma possível melhoria na ocupação ou na valorização dos imóveis. Os rendimentos mobiliários apresentaram uma queda, passando de R$ 660.330 em julho para R$ 585.251 em agosto. Essa redução pode ser atribuída a flutuações no mercado financeiro ou à estratégia de investimento do fundo. Outras receitas e correção monetária mostraram um valor positivo de R$ 25.119 em agosto, indicando uma leve recuperação em comparação ao valor negativo de R$ 544 em julho. O IR sobre ganhos de capital, que apresentou uma perda de R$ 112 em agosto, permanece relativamente estável em comparação com a perda de R$ 62 no mês anterior. O total de receitas aumentou de R$ 10.135.592 em julho para R$ 10.696.357 em agosto, refletindo um crescimento de aproximadamente 5,5%. Essa mudança é impulsionada principalmente pelo aumento na receita de locação. No que diz respeito às despesas, houve um aumento nas despesas financeiras, que passaram de R$ 540.427 em julho para R$ 612.750 em agosto. Isso pode indicar um aumento nos custos de financiamento ou um maior uso de capital de terceiros. As despesas imobiliárias também aumentaram, de R$ 1.136.805 em julho para R$ 1.231.493 em agosto, sugerindo um aumento nos custos operacionais relacionados à manutenção e gestão dos imóveis. As despesas operacionais, por sua vez, diminuíram ligeiramente, passando de R$ 1.836.412 em julho para R$ 995.719 em agosto, o que pode indicar uma redução em custos administrativos ou uma eficiência operacional melhorada. Descontando as despesas, temos que o resultado final do fundo foi de R$ 7.856.395 em agosto, um aumento significativo em comparação ao resultado de R$ 6.621.949 em julho. Esse aumento reflete a combinação de receitas mais altas e um controle relativamente eficaz sobre as despesas, apesar do aumento nas despesas financeiras e imobiliárias. O fundo aplicou reserva de caixa e o rendimento anunciado em agosto de 2024 foi de R$ 9.217.858, mantendo-se estável em relação ao mesmo valor registrado em julho de 2024. A análise do resultado de agosto de 2024 mostra um desempenho sólido, com crescimento na receita de locação e controle eficaz das despesas. A estabilidade do rendimento anunciado reflete uma gestão eficiente. A utilização estratégica da reserva de caixa é crucial, garantindo flexibilidade financeira e oportunidades de investimento. Em receita de locação, temos que a receita potencial registrada em julho foi de R$ 12.462.489, mas a receita efetivamente recebida em agosto totalizou R$ 10.086.099. Essa diferença é atribuída a vários fatores que impactaram negativamente a receita. Primeiramente, a vacância, que totalizou R$ 1.902.993, representa uma parte considerável da receita potencial não realizada, sugerindo que uma quantidade significativa de imóveis permaneceu desocupada durante o período. Além disso, a carência e desconto somaram R$ 1.131.838, indicando que o fundo teve que oferecer incentivos financeiros para atrair locatários, o que, embora possa ser uma estratégia a curto prazo, pode impactar a rentabilidade a longo prazo.
Outros elementos, como antecipação, atrasos, multas e juros, contribuíram com R$ 410.990, refletindo desafios na gestão de recebíveis. Por fim, a receita de áreas comuns, que totalizou R$ 247.452, mostra que o fundo também depende de outras fontes de receita além das locações diretas. Em suma, apesar de uma receita de locação considerável em agosto, fatores como vacância e descontos impactaram negativamente o desempenho em relação à receita potencial. Em resultado do fundo por cota, referente ao período de setembro de 2023 a agosto de 2024, revela tendências importantes no desempenho financeiro do fundo. O rendimento distribuído por cota foi relativamente estável, com valores de 78 centavos constantes. Foram distribuídos valores maiores em cada fechamento de semestre, referentes a resultados acumulados no período. Em dezembro de 2023 foi distribuído R$ 1,20 e em junho de 2024 foi distribuído R$ 1,50. Essa consistência sugere uma abordagem conservadora na distribuição de rendimentos, mantendo uma base sólida para os investidores. O saldo de resultado acumulado apresenta uma trajetória mais variável. Em setembro de 2023, o saldo era de R$ 1,02 e variou no decorrer do último ano, tendo destaque significativo em março de 2024, quando alcançou R$ 3,45. Essa análise indica que, apesar da estabilidade nos rendimentos distribuídos, a volatilidade no saldo acumulado pode demandar atenção. A gestão do fundo deve focar em estratégias que sustentem a rentabilidade e, ao mesmo tempo, assegurem a continuidade do crescimento do saldo acumulado, garantindo a confiança dos investidores e a saúde financeira do fundo a longo prazo. Mais abaixo, o relatório apresenta os valores de resultado mensal do fundo. Em agosto de 2024, o resultado foi de 66 centavos, enquanto o fundo distribuiu 78 centavos aos seus investidores, necessitando recorrer a um resultado acumulado de 12 centavos para cobrir essa distribuição. Durante o período analisado, os resultados mensais oscilaram entre 38 centavos e 66 centavos. Além disso, não se deve desconsiderar os ganhos de capital provenientes da venda de imóveis, que foram de R$ 2,25 em outubro de 2023 e de R$ 2,80 em março de 2024. Esses ganhos de capital evidenciam a capacidade do fundo de gerar retornos adicionais além das receitas operacionais. Sobre a rentabilidade, em agosto de 2024, o HGRE11 apresentou um rendimento negativo de menos 2,1%, enquanto o resultado acumulado para o ano foi de menos 9,3%. Esses números indicam um desempenho abaixo das expectativas, sugerindo desafios enfrentados pelo fundo em um ambiente econômico que pode ter afetado sua capacidade de gerar retornos positivos. Em contraste, o IFIX registrou um rendimento de 0,9% em agosto e um acumulado de 2,5% no ano, mostrando um desempenho relativamente mais forte. Em agosto de 2024, o fundo apresentou um volume financeiro mensal de R$ 32,1 milhões, dentro de um contexto de flutuações registradas nos meses anteriores. O volume variou entre R$ 146,7 milhões em setembro de 2023 e valores superiores a R$ 152 milhões nos meses de março, abril e maio de 2024. Essas oscilações refletem uma certa volatilidade na liquidez do fundo, com picos em alguns períodos e uma leve queda em agosto. No que diz respeito ao giro do fundo, que mede a frequência de compra e venda dos ativos, o índice foi de 2,4% em agosto de 2024. Esse percentual é relativamente baixo se comparado ao giro acumulado de 19,9% no ano de 2024 e de 30,1% nos últimos 12 meses. Essa discrepância sugere que, apesar de uma presença constante no mercado, a atividade de negociação do fundo pode ter diminuído em agosto, possivelmente em resposta à cautela dos investidores ou a condições de mercado menos favoráveis. Além disso, a expectativa de uma nova alta na taxa Selic pode ter incentivado os investidores a buscarem alternativas de renda fixa. Ainda assim, o fundo manteve uma presença de 100% nos pregões tanto em agosto quanto ao longo de todo o ano. Sobre a composição do patrimônio líquido, temos que o patrimônio líquido total é de pouco mais de 1,8 bilhão, com uma parte significativa desse montante investida em imóveis, que representa um pouco mais de 1,74 bilhão. Essa predominância em imóveis sugere uma estratégia de investimento focada em ativos tangíveis, possivelmente visando a geração de renda passiva através de aluguéis. A alocação em fundos de investimento imobiliário é de apenas R$ 1,1 milhão, o que indica uma mínima exposição a esse tipo de ativo e uma preferência por investimentos diretos em propriedades. Em relação aos certificados de recebíveis imobiliários, CRI, o fundo possui uma alocação de R$ 52,6 milhões, o que representa uma estratégia de diversificação, embora ainda em uma proporção modesta em comparação aos imóveis. No que diz respeito às letras de crédito imobiliário, LCI, não há alocação registrada, indicando que o fundo pode não estar priorizando esse tipo de investimento. A alocação em renda fixa é de R$ 9 milhões, o que é relativamente baixo, sugerindo uma preferência por ativos com potencial de maior retorno, mesmo que isso implique um risco mais elevado. A categoria Outros representa apenas um saldo devedor de R$ 0,3 milhão, um valor insignificante em relação ao total. Por outro lado, as parcelas a receber somam R$ 49,6 milhões, refletindo valores que o fundo espera receber em transações futuras e contribuindo para a liquidez e a saúde financeira do fundo. Por fim, o fundo possui um saldo devedor de R$ 57,3 milhões, referente a aquisições. Sobre o detalhamento de aquisições e parcelas a receber, temos que no prazo de até 6 meses, está listada a venda do Centro Empresarial Dom Pedro, com valor de R$ 6,2 milhões.
A segunda diz respeito à venda do edifício Faria Lima, que totaliza 43,4 milhões de reais e está na linha de prazos superiores a 12 meses. Essas transações indicam um fluxo de caixa esperado em um curto período, refletindo a capacidade do fundo de gerar receita a partir de ativos imobiliários. Além disso, é apresentada uma aquisição, que consiste no saldos devedor do Certificado de Recebíveis Imobiliários, CRI, Chocris Zaidan, totalizando 57,3 milhões de reais. Este valor negativo sugere que o fundo possui um compromisso financeiro significativo relacionado a esse ativo. Na última coluna, o relatório informa os links de fatos relevantes de cada uma das transações citadas. Nos ativos do fundo, observa-se uma correlação entre o valor patrimonial e a receita contratada dos imóveis. Curitiba contribui com 2,2% do valor patrimonial e 3,3% da receita contratada, indicando uma receita superior em relação ao seu valor. Tabuão, por sua vez, apresenta uma distribuição bem próxima, com 2,8% de valor patrimonial e 2,7% de receita contratada. O ativo Alegria, com 3,1% de participação no valor patrimonial, encontra-se com 100% de vacância, não gerando receita no momento. Guaíba, com uma leve diferença, possui 3,3% no valor patrimonial e 2,9% de receita. Já Jatobá, com 5,7% no valor patrimonial, gera 4,9% de receita contratada. Paulista Star tem 11,9% do valor patrimonial e 10,9% de receita, o que sugere uma leve discrepância a favor do patrimônio. Berrini One e Sêneca apresentam comportamentos interessantes. Berrini One conta com 12,1% de valor patrimonial e 11,8% de receita, enquanto Sêneca se destaca com 15,9% de patrimônio e uma receita significativamente maior, de 28,3%. Martiniano segue uma trajetória oposta, com 16% de valor patrimonial e 8,6% de receita, indicando uma menor eficiência de receita. Chocris Zaidan apresenta uma forte correlação entre o valor patrimonial, 21,3%, e a receita contratada, 21,9%. De forma geral, a análise destaca ativos como Sêneca, que geram receitas expressivamente superiores ao seu valor patrimonial, enquanto outros, como Alegria, enfrentam desafios por estarem com vacância total. Além disso, a nota de rodapé menciona que outros imóveis representam um percentual inferior a 3,35% do valor patrimonial total, indicando que a carteira possui ativos menores que não são detalhados individualmente. A distribuição geográfica dos ativos revela que a maior parte da receita contratada está concentrada no estado de São Paulo, que responde por impressionantes 93% do total. Essa alta concentração em uma única região sugere uma estratégia voltada para áreas metropolitanas com maior potencial de valorização e capacidade de geração de renda. No entanto, tal foco também pode aumentar a exposição do fundo aos riscos de flutuações econômicas regionais. Os estados do Paraná e Rio Grande do Sul, ambos representando 3% da receita contratada, e o Rio de Janeiro, com apenas 1%, refletem uma participação marginal no portfólio. Isso pode limitar a diversificação geográfica do fundo, o que, por sua vez, pode ser uma vulnerabilidade diante de mudanças econômicas em São Paulo, apesar das possíveis vantagens em termos de retorno financeiro imediato na capital paulista. Na análise da evolução da vacância física e do valor médio do aluguel mensal por metro quadrado, entre setembro de 2023 e agosto de 2024, são apresentadas informações sobre o valor total do aluguel por metro quadrado e o valor para espaços corporativos, além do percentual de vacância financeira. O valor do aluguel total por metro quadrado varia levemente ao longo do período. Em setembro de 2023, o valor é de R$ 81 por metro quadrado, mantendo-se nesse nível até fevereiro de 2024. Em março, há um aumento para R$ 82 por metro quadrado, seguido por uma queda para R$ 79 por metro quadrado em abril, permanecendo nesse valor até agosto de 2024. O aluguel para espaços corporativos se mantém estável, fixado em R$ 13 por metro quadrado durante todo o período analisado. A vacância financeira inicia em 19%, permanecendo nesse nível até janeiro de 2024. Em fevereiro, reduz para 18%, e a partir de março de 2024, cai para 15%. O percentual aumentou para 16% em abril, mas voltou para 15% e continuou até agosto. Essa redução na vacância reflete uma menor desocupação dos imóveis, o que pode indicar um aumento na ocupação e consequente potencial de maior receita ao longo do período. No item vencimento dos contratos, temos que em 2024, apenas 2% dos contratos estão programados para vencer, seguidos por 5% em 2025 e outros 5% em 2026. Há um salto significativo em 2027, onde 45% dos contratos estão previstos para vencer, e para 2028, e além, 43% dos contratos estão agendados para terminar. A informação adicional indicada no gráfico é o vale, que mede a média ponderada do tempo restante até o vencimento dos contratos, situando-se em 3,5 anos. Este indicador é crucial, pois fornece uma visão sobre a estabilidade das receitas futuras e potenciais renovações ou riscos de vacância que podem afetar a performance financeira do portfólio. Sobre o revisional de contratos, em 2024, a receita contratada revisional é predominante, representando 47%.
Isso indica um ano crucial para a geração de receita, onde a maioria dos contratos está prevista para ser renovada ou revisada. Para 2025, a porcentagem diminui para 15%, sugerindo que a renovação de contratos será menos significativa, o que pode impactar a receita total de forma negativa. Em 2026, a situação se torna ainda mais restritiva, com apenas 7% da receita contratada, o que pode indicar uma necessidade de planejamento estratégico para mitigar a perda de receita nesse ano. Em 2027, a porcentagem sobe novamente para 31%, mostrando uma recuperação parcial na renovação de contratos, mas ainda abaixo do nível de 2024. A partir de 2028, a previsão é de 0% de receita contratada, o que levanta preocupações sobre a sustentabilidade do portfólio a longo prazo e a necessidade de novos contratos ou estratégias de captação de receita. Sobre os meses de reajustes nos contratos, temos que a composição da receita contratada é influenciada pelos índices IPCA, 45,5%, e IGPM, 54,5%. Em janeiro e fevereiro, a receita contratada foi de 8% e 4%, respectivamente, por IPCA. Em março, houve um aumento significativo para 27% por IGPM e 8% por IPCA, indicando um mês crucial para reajustes. Em abril, a porcentagem diminui para 11% por IPCA, seguida por uma queda acentuada em maio, onde apenas 3% da receita é contratada em cada um dos índices. Outro mês de destaque foi julho, que apresentou 22% pelo IGPM e 1% IPCA, mostrando uma leve recuperação. Em agosto, a receita contratada foi de 5% por IPCA, e a partir de setembro, os valores são considerados baixos, variando entre 0,3% e 3,4%. Em exposição de locatários, a TOTVS, com 28,05%, é o locatário com a maior participação na receita contratada, representando uma parte significativa do total. Isso indica que a empresa possui um papel central na estrutura de receitas, o que pode ser tanto uma vantagem quanto um risco, dependendo da estabilidade e continuidade do relacionamento. A categoria Outros, com 26,59%, agrega uma boa parte da receita, sugerindo que existem múltiplos locatários que, juntos, têm uma contribuição considerável. Essa diversidade pode ajudar a mitigar riscos associados à dependência de um único locatário. A Vivo, com 25,28%, também é um locatário importante, com uma participação próxima à da TOTVS. Isso indica uma forte relação comercial que deve ser mantida e potencialmente expandida. A Befle, com 10,94%, tem uma participação menor, mas ainda assim representa uma parte relevante da receita. É importante monitorar essa relação para garantir que não haja quedas significativas na receita proveniente deste locatário. O sírio-libanês, com 6,01%, tem uma contribuição menor, mas ainda assim importante. A gestão deve considerar estratégias para fortalecer essa relação ou explorar novas oportunidades. A Azul, com 3,1%, representa a menor participação, mas pode ser vista como um complemento. A gestão deve avaliar se vale a pena investir mais nesta relação ou se é mais prudente focar em locatários com maior potencial de crescimento. A análise da exposição por locatário revela uma estrutura de receita que é relativamente concentrada em alguns principais locatários, especialmente a TOTVS e a Vivo. A presença de uma categoria Outros significativa sugere uma diversificação que pode ajudar a reduzir riscos. No entanto, a dependência de poucos locatários principais deve ser monitorada, e estratégias de diversificação ou fortalecimento das relações existentes podem ser consideradas para garantir a sustentabilidade financeira a longo prazo. Nos empreendimentos, Torre Corporativa representa 45% do portfólio, enquanto os monousuários correspondem a 39%. As lajes com participação relevante somam 14%, e as lajes individuais equivalem a 2%. Em relação à tipologia de contratos, 46% são classificados como A, 40% como UEI, 6% como B, 5% como BB e 3% como C. Sobre a alavancagem, o gráfico mostra a evolução desse indicador ano a ano, assim como a amortização do saldo devedor atual. Em 2024, o saldo devedor é de aproximadamente R$60 milhões, com uma alavancagem de 3,2%. No ano seguinte, 2025, há uma leve redução, com saldo devedor de pouco mais de R$50 milhões e a alavancagem ficando em 2,9%. Em 2026, o saldo devedor continua a diminuir, ficando em pouco mais de R$40 milhões, com a alavancagem também caindo para 2,4%. Em 2027, essa tendência de redução se intensifica, com o saldo devedor chegando a pouco mais de R$30 milhões e a alavancagem recuando para 1,7%. No penúltimo ano, 2028, o saldo devedor atinge menos de R$20 milhões, enquanto a alavancagem diminui ainda mais para 0,9%. Finalmente, em 2029, o saldo devedor chega a zero, com a alavancagem também se reduzindo a 0%. Essa trajetória de queda reflete o processo de amortização dos compromissos financeiros do fundo, com uma redução constante do saldo devedor ao longo do tempo. O gráfico de amortização do saldo devedor dos certificados de recebíveis imobiliários do edifício Chucre Zaidan Vivo ilustra a evolução projetada do saldo devedor entre os anos de 2024 e 2029, permitindo uma análise clara da trajetória financeira ao longo desse período. No início, em 2024, o saldo devedor é de aproximadamente R$4 milhões. Em 2025, observa-se um aumento significativo, com o saldo superando R$10 milhões. No ano seguinte, 2026, o saldo apresenta um pequeno incremento, subindo para aproximadamente R$11 milhões.
Em 2027, no entanto, há outro aumento, com o valor subindo para perto de 15 milhões de reais. Em 2028, o saldo atinge o pico, superando 17 milhões de reais, e por fim, o fundo projeta quitação nesse ano. A linha laranja no gráfico representa 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, sendo esta uma referência importante para indicar a quantidade de recursos disponíveis para cobrir as amortizações sem comprometer as distribuições de rendimentos aos cotistas. Essa linha funciona como uma salvaguarda, pois, em um cenário adverso, o fundo poderia utilizar esse limite de 5% para pagar as amortizações das dívidas sem impactar negativamente os cotistas. Mesmo que o fundo não tenha caixa suficiente, o uso deste valor garante que os pagamentos das dívidas continuem, mantendo a estabilidade nas distribuições de rendimentos. Os dados financeiros fornecem mais detalhes sobre o CRI relacionado ao edifício vivo. O saldo devedor atual é de 57 milhões de reais, sendo indexado ao CDI, com uma taxa de 1,22% ao ano. Esse título foi emitido em dezembro de 2016 e possui um prazo total de 12 anos para amortização, com período de carência de 1 mês. Essa análise indica que a gestão cuidadosa dos recursos do fundo é capaz de assegurar o pagamento das obrigações financeiras ao longo do tempo, mesmo em condições menos favoráveis, e reflete a solidez da estratégia adotada para proteger os cotistas e manter o fluxo de rendimentos. No trecho seguinte, o relatório expõe os principais eventos que ocorreram ao longo do ano. Caso queira, você pode pausar o vídeo a qualquer momento para se aprofundar nos detalhes de cada ativo mencionado. No trecho subsequente, o relatório fornece uma descrição detalhada dos ativos do fundo, apresentando informações como a cidade onde estão localizados, área bruta locável, ABL, participação do fundo, vacância, classificação, tipologia dos imóveis, valor patrimonial e a porcentagem correspondente ao patrimônio líquido, PL. Em relação à localização e ABL, a maioria dos ativos está localizada em São Paulo, o que evidencia uma concentração significativa na capital paulista. Apenas 3 imóveis estão fora desse estado, um em Curitiba, um em Porto Alegre e outro no Rio de Janeiro. O ativo com maior ABL é o edifício Sêneca, em São Paulo, com 26.963 metros quadrados, seguido pelo Chucre Zaidan, também em São Paulo, com 22.810 metros quadrados. A concentração geográfica pode ser um ponto de atenção em termos de risco, pois uma exposição maior a um único mercado pode afetar o desempenho do fundo em caso de mudanças econômicas ou setoriais locais. Sobre participação do fundo, a maior parte dos ativos conta com participação de 100% do fundo, o que demonstra controle total sobre os imóveis e suas receitas. Há exceções, como o edifício Berrini One, onde o fundo tem 33% de participação, e o edifício Jatobá, com 50%. Isso indica que, nesses casos, o fundo compartilha a propriedade e, possivelmente, as decisões de gestão com outros investidores. Em relação à vacância, alguns imóveis de boa participação estão com 100% de vacância, como o Alegria e o Antônio das Chagas, ambos monousuários. Além disso, alguns imóveis apresentam vacância alta, como o edifício Guaíba, em Porto Alegre, com 55% de vacância, e o Jatobá, em Barueri, com 53%. Essa alta vacância pode afetar diretamente a geração de receitas, diminuindo a rentabilidade desses ativos. Por outro lado, vários imóveis, como o Chucre Zaidan e o Paulista Star, possuem 0% de vacância, o que reflete uma ocupação total e maior estabilidade financeira. Sobre a classificação e tipologia, observa-se que a classificação dos imóveis varia entre AAA, A, BB, B e C, sendo a maioria classificada como A ou BB, o que indica qualidade superior e mediana, respectivamente. A tipologia também é diversificada, com imóveis de monousuário, lajes individuais e torres corporativas. Os imóveis classificados como AAA, como o Sêneca, indicam uma infraestrutura moderna e de alta qualidade, atraindo locatários premium. Em relação ao valor patrimonial e a porcentagem do PL, o valor patrimonial dos imóveis varia significativamente, com o Chucre Zaidan sendo o ativo mais valioso, avaliado em 371,1 milhões de reais, correspondendo a 21,3% do patrimônio líquido total do fundo. Outros ativos de grande valor incluem o Martiniano e o Sêneca, com 278,8 milhões de reais e 277,6 milhões de reais, respectivamente, cada um representando aproximadamente 16% do PL. A concentração de grande parte do valor patrimonial em poucos imóveis pode ser um ponto de atenção, já que a performance desses ativos impacta fortemente o fundo como um todo. Caso queira, você pode pausar o vídeo a qualquer momento para se aprofundar nos detalhes de cada ativo mencionado. Mais abaixo, o relatório expõe uma tabela que informa sobre a deliberação de uma assembleia realizada em 30 de agosto de 2024. O assunto tratado foi o CRI Natural One, e a decisão foi aprovar a matéria discutida. Com isso, o fundo HGRE provavelmente seguirá com o investimento ou ajuste relacionado a este CRI. Vale destacar que este CRI faz parte da carteira do HGCR11, fundo imobiliário de papel que é do mesmo grupo da Gestão Pátria. No instante em que este vídeo está sendo gravado, o HGRE11 encontra-se cotado a R$ 109,60, tem dividend yield de 9,58% nos últimos 12 meses. Vale ressaltar que esse indicador é simplesmente a soma dos dividendos pagos nos últimos 12 meses, divididos pelas cotações atuais. Quando as cotações diminuem, é natural que o resultado dessa divisão seja um percentual mais elevado.
E isso podemos ver na variação da cota, que está despencando cerca de 12,61%, considerando os dividendos pagos. O fundo tem liquidez diária de cerca de 1,2 milhão de reais. Possui um P sobre VP de 0,72, indicando que está com desconto de 28%. Na minha opinião, o HGRE11 possui uma gestão sólida, com rendimentos consistentes e uma gradual redução na vacância, o que pode atrair investidores focados em renda passiva. No entanto, a concentração geográfica em São Paulo e a dependência de grandes locatários representam riscos relevantes, já que eventuais desocupações podem afetar significativamente o fundo. Além disso, a leve redução no patrimônio líquido, embora não seja alarmante no curto prazo, aponta para a necessidade de cautela na evolução dos ativos. A recente queda nas cotas pode ser resultado desses riscos percebidos pelo mercado, além de um cenário macroeconômico adverso que impacta os fundos imobiliários, especialmente aqueles com vacância significativa ou com ativos concentrados em determinadas regiões e setores. Além disso, a possível alta da taxa Selic também representa um fator de impacto, já que torna outras modalidades de investimento com retornos mais atrativos, o que pode reduzir o interesse por fundos imobiliários, especialmente os que apresentam riscos moderados. Monitorar de perto esses indicadores, como a vacância, a valorização dos imóveis e o cenário de taxas de juros, será essencial para investidores que buscam uma tomada de decisão mais informada, seja para uma entrada mais segura ou para manutenção no fundo a longo prazo. Se este vídeo contribuiu para os seus estudos, por favor, considere deixar um like, inscrever-se no canal, ativar o sininho para receber notificações sobre novos conteúdos e compartilhar com seus amigos investidores. Agradecemos pela sua atenção e até breve.